que o Jufo contava pra gente é justamente porque esses interessados, eles querem entender qual é a situação financeira do Vasco. Uhum. Então o Pedrinho apresenta esses números para as empresas, mas existe esse contrato para que a empresa também não divulgue esses números, né? É de mão dupla, né? Isso, porque e o Vasco também em relação à empresa, porque né? a empresa às vezes fala, nós temos esse aporte aqui para Isso. fazer, quanto vocês têm de dívida? Aí eles assinam um contrato. Mas que o Pedrinho falou, não existe uma proposta. Isso, eu posso chegar aqui porque a empresa olhou o contrato e falou, nessa situação eu não quero fazer Você negócio. assina meio que para começar a conversar. Isso. Não é um assinar para como interesse de fazer uma proposta, você tem um limite para fazer uma proposta. É meio, vamos trocar papel aqui? Então você não conta o que eu te mostrar aqui, nem você me conta o que eu te entregar. Pronto, mas a verdade é, não existe proposta para a SAF do Vasco. Ponto. E aí o Pedrinho vai fazer o quê? Como que ele vai contratar? Não, mas peraí. O que o Jufo explicou ali da questão da SAF, numa boa, quem vai comprar? Da liminar ainda, né? É verdade. Não, você não tem garantia. Você não tem garantia de nada. Porque no fim das contas, a pessoa que coloca a liminar ali, se cai essa liminar, ela volta a ser da 777. Volta a ser da 777. Aí você está negociando com o Pedrinho e de repente voltam os americanos ali. Exato. Você tem que negociar com quem é dono do clube. Então tem que jogar limpo com o torcedor vascaíno. Mas o Pedrinho tem feito isso. Não, sim, mas essa parte ele não eu sei, fala mas menos, o torcedor né? vascaíno estava todo empolgado, por exemplo, quando surgiu a história de SAF aí do Grego, do Marinax, o próprio Russo. Sandrão. O Sandrão estava felizão também ali na redação, a gente trocando ideia. Ah, não, pode pintar. E aí veio o Jufo com essa informação de, ainda tem a questão da SAF, do A777, que tá na justiça brigando para ter de volta. Sim. Então, numa boa, não tem como o torcedor do Vasco ficar feliz se tiver, não tem nenhum comprador. Agora, não tem ninguém. E dá para entender porque não tem ninguém. Claro. Então não tem como o torcedor, o Vasco tá à venda. Beleza, tá à venda, mas tem uma situação que não foi resolvida ainda. Não tem como ficar feliz. E aí a gente tá falando que precisa de reforço, precisa de jogador de velocidade. Como? De onde? Aí sim, agora eu entendi a questão da preocupação para a temporada de 2025. Porque por mais que porque assim, me parece, eu acho que é um negócio que bem trabalhado é interessante para um comprador. Você vai pegar um clube desse tamanho, com essa torcida... massa, não é que ninguém quer porque não é interessante, né? Não. A questão são os problemas por trás. O Vasco, eu sempre falo, claro. Torcida do Vasco, um grande ativo, o Vasco é gigantesco no cenário nacional. Com toda a história, com todo o potencial, é um grande negócio. Agora, só que por mais que tenha os problemas financeiros, agora com essa questão de você não saber... Exatamente, para Então, mim é bem uma situação bem lançar perigosa. um outro ponto? Claro. Porque a 777 também era num modelo de negócio diferente e estava entrando. Sim. Né? Não tinha chegado com o Everton, né? Mas já tinha dado um flerte legal para aquisição. O Everton, depois disso, já foi vendido para um outro grupo. Entende? Então, assim, pode ser que essa solução não seja tão demorada, né? Diga, Jufo. A própria 777, por toda essa questão de recuperação judicial, por administração em outros clubes, também foi barrada pela própria Premier League, né, de poder comprar o Everton. Lá eles são um pouco mais rígidos nessa situação e acabou que a empresa também não conseguiu ir ainda mais para cima nesse flerte em relação ao Everton. E lembrando da liminar do Vasco, é ainda em primeira instância, ou seja, tem todo um processo para correr sobre isso, e a 777 não vai só largar os 70% e todo o dinheiro que ela já investiu no Vasco. É que no caso do Vasco já era algo assinado, sacramentado. No caso do Everton, não era assinado, mas já tinha dinheiro. Eles já tinham dado dinheiro para o antigo dono. Mas o Everton, então, conseguiu se livrar da 777 de uma maneira mais rápida. Sim, bem mais rápido. Por quê? Porque não tinha... Não tinha nada assinado. Não tinha celebrado o casamento, entendeu? Era só um flerte. Já tinha colocado dinheiro, só que ainda não tinha assinado nada. No caso do Vasco, foi assinado, foi uma relação que durou um tempo, né? Sim. Juntos. Durou uma temporada que parecia que era um sinal, né? De voltar, enfim, de dar esperança, né? Jufô, até mais, tá? E você fala, o Payet não tá entregando, o meia não tá entregando. Gente, o meia, o camisa 10, ele precisa de opção de passe. Se a opção de passe dele é dar no Verratti, pro Verratti devolver para ele fazer a parede só, não tem o que ele faz, não tem milagre que o cara vai fazer. E esses caras de lado podem ajudá-lo.
Pô, claro, que aí já tem mais 3 opções de passe. Movimentação, tem opção de passe, não só tocar no Verratti ou tocar para o lateral cruzar para o Verratti. A verdade é que o torcedor ele quer contratações, mas para ter contratações, quero chamar mais uma vez o Rodrigo Jufo aqui com a gente, porque assim, tudo isso também passa por um problema que está no departamento de cima, que é o departamento de diretoria, SAF, dinheiro, negócios, e que o torcedor ele não tem muitas respostas sobre isso, né, Jufo? A grande questão também, envolvendo o Vasco esse ano, é que o time teve 2 testes no Campeonato Carioca contra elencos com a qualidade técnica mais alta, que foi o Volta Redonda, que é um time de Série B do Campeonato Brasileiro, e o Fluminense, que é um rival direto de Série A, clube rival histórico. E o time não correspondeu. A equipe conseguiu vencer os primeiros jogos contra os pequenos, ali até com boas atuações, mas na hora de jogar contra equipes de nível técnico mais alto, acabou não correspondendo. Essa é a maior preocupação do torcedor. Por mais que o Vasco esteja na zona de classificação da Taça Guanabara, não dá confiança de que o time vai para a semifinal, porque tem 2 clássicos agora restantes. Mas tudo isso das contratações também envolve a questão da SAF. O Pedrinho fala abertamente sobre a venda, fala que o clube está à venda, mas é um negócio muito difícil, porque vamos contextualizar, em 2023 o time fechou com a 777, a 777, e eles fizeram um aporte imediato de 70 milhões que ajudou o Vasco a subir para a primeira divisão. Em 2024, a 777 fez o primeiro aporte em contrato de 120 milhões. Só que aí em maio de 2024 também, saiu todo o escândalo da 777, saiu a questão da empresa estar entrando em processo de falência, estar no Tribunal de Nova York, e aí vendo isso tudo, o Vasco entendeu que a empresa não conseguiria pagar mais, não conseguiria dar o terceiro aporte de 240 milhões, que seria só em setembro, e conseguiu uma liminar na justiça, pegando de volta os 70% da SAF para o clube. Só que é uma liminar, né? Uma questão temporária. Então a 777 entrou na justiça e entende que ela não estava nem inadimplente ainda, ela ainda ia vencer esse pagamento. Então, tudo isso acabou sendo uma questão que está na justiça, a 777 está tentando reaver os seus direitos e o Vasco ainda está negociando com outros candidatos para comprar essa SAF. E a 777, vendo isso, está levando a justiça falando que, eles não podem negociar enquanto ainda não saiu uma decisão final. E eles já estão tentando traçar outro rumo, sendo que só tem uma liminar. É uma questão bem difícil para quem for comprar essa SAF do Vasco, o próximo a assumir esse compromisso com o clube. O Pedrinho falou sobre toda essa situação e a gente pode ouvir o presidente do clube do Vasco. Tem um NDA assinado e, assim, para deixar claro que qualquer investidor, e vocês sabem que a gente tem 3 NDAs assinados, qualquer convite que seja feito, prontamente vai ser atendido. Então, se tiver um convite para que eu viaje para qualquer país, para que a gente haja com a velocidade necessária, não com pressa, para que a gente possa fazer o melhor negócio para o Vasco, isso vai acontecer. E os números já estão com os investidores, os dados, as informações, e nenhuma proposta foi feita. É ruim ser repetitivo, mas assim, eu já falei que o Vasco, obviamente, está disposto à venda, é isso que eu desejo, é isso que eu quero, mas não depende de mim, depende dos investidores. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras do presidente, tudo o que ele falou sobre a situação envolvendo o investidor e, por enquanto, a venda do Vasco está paralisada porque a 777 coloca empecilho em exatamente tudo que envolve essa possível venda. Em relação a jogador de saída, segundo informações que chegam, é que a equipe do Cruzeiro fez uma proposta de 5 milhões de euros pelo João Vitor. Informação, inclusive, que o Pedrosa que atualizou. O Vasco recebeu uma proposta de 5 milhões de euros pelo João Vitor. O Cruzeiro quer levar o jogador, que receberia um alto salário, e ficou balançado com o projeto. Nesse momento, o Cruz Maltino não tem intenção de vender, pois faltam 17 dias para a janela fechar e o clube não trabalha com a hipótese da perda esportiva. A oferta, a princípio, não é o suficiente para tirar o zagueiro do Cruz Maltino.
O Vasco só pensaria em negociar João Vitor se conseguisse um zagueiro de alto nível nesse tempo ou a proposta do Cruzeiro financeiramente fosse aumentada para algo irrecusável. Info inicial do GE e detalhada aí pelo Lucas Pedrosa. O Vasco pode vender sim João Vitor para a equipe do Cruzeiro, mas, cara, 5 milhões de euros não é a conversa que o Vasco gostaria de ter para que pudesse vender o jogador, que apesar de ter a discussão com o torcedor, apesar de todo o desempenho dele não ser o melhor em campo, mas o João Vitor é um cara que é considerado hoje o, digamos assim, melhor zagueiro que o Vasco tem hoje em campo, né? Em relação ao euro, o euro está 5,98. Então vamos fazer a conta aqui básica para vocês entenderem. Estou aqui, ó, com a calculadora no meu telefone. Então vamos lá, ó. 5,98 vezes 5 milhões de euros dá 29,9. Não dá para vocês verem aí? 29,9. Então um valor aí que eu considero abaixo. E se eu fosse o Vasco também não venderia. Já em relação ao Vasco e União Rondonópolis, a equipe do União vendeu o mando de campo. O jogo vai ser realizado em Cariacica, no Kleber de Andrade, lá no Espírito Santo. Então, portanto, Cariacica vai ser... acabou até embolei na hora de falar, né? Mas vamos lá. Cariacica vai ser o lugar onde será realizada a partida da Copa do Brasil, Vasco da Gama e União. Então, portanto, essas foram as notícias. Muito atualizado esse vídeo aqui, cheio de informações. Peço a você que deixe o like, compartilhe. Valeu, tamo junto. E a nós, lembrando, nossa meta é alcançar 50 mil. Conto muito com a sua moral, hein? Valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!